e que na elevação do quadril, as minhas pernas elas ficam mais relaxadas. Veja bem, a acomodação do corpo com esses ajustes, né? Eu puxo os glúteos para trás e para cima, eu posso apoiar as mãos do lado aqui no chão e empurrar o chão para eu elevar ainda mais a minha coluna. E eu quero que a minha coluna ela fique o mais ereta que eu puder. Deixá-la nessa posição. E aí, veja só, que é algo que eu não comento muito, mas que também merece uma atenção, é a questão da cabeça. A cabeça, que ela está no centro aqui e sobre a nossa coluna, a nossa cabeça, ela precisa estar bem centralizada. Então, veja, eu não posso estar com a cabeça torta nem para um lado, nem para o outro, ela precisa estar bem centralizada. E, na verdade, esse alinhamento, ele começa aqui. Ele começa aqui na cabeça, né? Só que, por outro lado, eu posso perceber esse alinhamento lá da base da minha coluna. Lá na base da minha coluna, esse alinhamento ele deve persistir até o topo da cabeça. O topo da cabeça, ele deve estar alinhado com a coluna. E depois que por mais que muitas vezes eu não consiga, a gente pode fazer assim, ó, eu vou fazer aqui, ó, eu vou um pouquinho para a esquerda como um pêndulo, ó, um pouquinho para a direita. Se eu deixo o meu peso para a esquerda, eu vou sentir a pressão maior no meu bumbum esquerdo. Se eu vou para a direita, eu vou sentir o peso maior no meu bumbum direito. Então, veja se você consegue encontrar uma posição em que o peso não vai estar nem muito para um lado nem para o outro, mas ele vai estar bem distribuído lá na base do assento. Porque se eu não estiver olhando no espelho, né, eu posso, às vezes, me sentir numa posição que eu não estou muito bem centrado. Então, procura utilizar essa sensação em relação à distribuição do peso, nem muito para o peso para o bumbum direito, nem muito para o bumbum esquerdo. Aonde você consegue perceber aí uma distribuição mais equilibrada. E a partir desse momento que você percebe essa distribuição mais equilibrada, procura sentir a tua coluna como se tivesse uma linha que puxasse do topo da cabeça em direção ao céu. Para que essa linha possa permitir com que a tua coluna fique o mais ereta que você puder. Então, esse alinhamento, ele nasce lá da coluna até o topo da cabeça. E, olha só, uma vez você trazendo esse alinhamento da tua coluna, que é a partir do alinhamento do meu tronco, essa região superior aqui, né, da cintura para cima, ela deve permanecer na minha postura de forma alinhada, né? O alinhamento da coluna, de forma equilibrada,
nem muito para um lado, nem muito para o outro. E, ao mesmo tempo, todos esses ajustes que a gente fez e essa correção que a gente está fazendo, na verdade, é para que eu possa ter, durante a minha prática, uma certa estabilidade. A estabilidade vai me ajudar a manter, depois que eu tiver com a minha base bem montada e a minha coluna bem alinhada, bem equilibrada, essa estabilidade vai me ajudar a manter a minha meditação. Enquanto, veja só, enquanto a coluna cresce, né, continuamente, enquanto a coluna cresce, as laterais do meu pescoço, os meus ombros, eles devem estar relaxados. Eu não quero ficar assim, com os ombros para cima. Eu quero deixar os ombros relaxados. E depois de tudo isso, une as palmas das mãos aqui na frente do peito. Quando unir as palmas das mãos, procura conectar uma palma da mão com a outra, de tal modo que você possa sentir o toque da pele das palmas das mãos, sem pressionar muito. Sem pressionar demais, o suficiente para você sentir as suas mãos. E aqui eu estou com os polegares tocando o centro do peito. Na verdade, as costas dos polegares tocam o centro do peito. E a gente vai fazer algumas respirações aqui juntos. Prepara, solta todo o ar. Inspira. E expira. Mais uma vez. Inspira. E solta. De novo. Inspira. E solta. O ar. Devagar. E aí faça algumas respirações normais no teu ritmo. Sempre pelas narinas. Se você puder fazer uma respiração um pouco mais lenta, ou seja, uma respiração mais profunda, sentindo essa presença do ar entrar pelas narinas, pouco a pouco vai preenchendo o volume do ar lá no pulmão. E enquanto a gente inspira de forma mais lenta e mais profunda, observa o quanto de ar que você consegue trazer para dentro do pulmão, até ele encher, ele chegar na capacidade máxima. E depois você solta o ar devagar, também pelas narinas. Tem que tomar cuidado, a gente vai repetir esse processo, tem que tomar cuidado
Quando a gente inspirar, automaticamente a região do peito vai se expandir. E aí tem que tomar cuidado quando estiver soltando o ar, o tronco não cair, não despencar lá no quadril, não afundar lá no quadril. Então solta o ar devagar na expiração. E por mais que haja um esvaziamento desse reservatório de ar do nosso pulmão, veja se você pode preservar a estrutura que mantém o teu tronco na posição vertical. Inspira e expira. E na medida em que a gente inspira mais devagar, de forma mais consciente, eu vou recebendo mais energia, eu vou trazendo mais oxigênio. Isso naturalmente inspira. E na medida em que inspirar, deixa esse ar entrar e preencher os espaços que tiver que preencher. E olha só, uma respiração mais lenta, mais cuidadosa, ela nos permite alcançar se eu puder mergulhar junto com a minha respiração, enquanto eu inspiro, eu vou percebendo. Inspira e expira. E deixa esse ar entrar de forma natural, espontânea. A única coisa que eu estou fazendo aqui é uma respiração mais lenta, mais demorada do que quando eu respiro normalmente. Sem pressa, deixa essa respiração e olha o quanto a respiração ela pode ser controlada. Então, a gente vai fazer alguns ciclos, inspira e expira.
E a partir de agora, solta todo o ar. A gente vai respirar 3 vezes aqui juntos. Inspira. E expira. Mais lentamente. Inspira. E solta. Mais uma vez. Inspira. E expira. E devagar vai descendo as mãos sobre as pernas. Faça algumas respirações normais. Inspira e expira. E aqui é o seguinte: se você não está de olhos fechados, mantenha os olhos fechados, feche um pouquinho os olhos. A gente fecha os olhos para diminuir esse sentido da visão. Na verdade, os olhos fechados é para a gente tirar a distração do nosso olhar exterior. E aqui, de olhos fechados, sem enxergar o ambiente externo, eu posso enxergar o meu ambiente internamente. Eu posso despertar a minha visão interna. E enquanto eu estou de olhos fechados, a gente quer aqui observar a nossa respiração. Como é que a gente observa o caminho da nossa respiração ou os processos da nossa respiração? A partir das sensações. Então, depende muito para a gente poder saber, identificar o processo da nossa respiração. Eu preciso despertar a minha sensibilidade para poder descobrir aonde que é a respiração, onde que eu posso sentir a respiração. Sem a gente mudar nada no nosso corpo. Eu simplesmente vou descobrir aonde que a respiração ela me traz uma sensação em relação ao ar. Quando ele toca em algum lugar lá dentro, pode começar pelas narinas. E aqui é o seguinte, quando a gente inspira e a gente sente a entrada do ar pelas narinas,
Na verdade, a gente tem a narina direita e a narina esquerda. Tem uma quantidade de ar que entra pela narina direita e tem uma quantidade de ar que entra pela narina esquerda. Depois, tem um caminho a percorrer. Passa por uma série de vias. Eu consigo sentir o ar tocar lá mais lá dentro, na minha cavidade nasal. Passa lá por cima do céu da boca, vai lá atrás da garganta e depois conecta numa outra região que tem uma função específica. Então, quanto cada um pode perceber, sentir essas vias respiratórias? Tem a traqueia, e aí tem os brônquios. E aí, lá no pulmão direito, pulmão esquerdo, inspira e expira, normalmente, sem a gente mudar nada na nossa respiração. A respiração, ela acontece de forma natural, de forma automática. Quando a gente não está desperto, quando a gente não está consciente da nossa respiração, é um ato, digamos, quase que involuntário. E aí, a respiração fluindo normalmente, naturalmente, cada um descobrindo o teu próprio caminho da tua respiração, ela pode te revelar o que talvez eu não possa estar te falando aqui. Mas enquanto a gente inspira, a nossa respiração já tem um caminho muito bem definido. Até chegar lá onde tem que chegar, e aí o pulmão se enche, ele vai se acumulando de ar, e depois ele retorna. Esse ar retorna, e depois o ciclo se repete. E ininterruptamente, veja, a nossa respiração, ela flui de forma natural e muito simples. Apesar de ter todo um mecanismo por detrás, e olha que a gente está, digamos que, analisando
alguns aspectos da nossa respiração. Tem toda uma química envolvida também. Mas veja, quando a gente inspira, a temperatura é uma. Quando a gente expira, a temperatura é outra. Uma mudança quase que imperceptível se eu não tiver prestando atenção nesse movimento de entrada e de saída de ar. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai contar a nossa inspiração. 3, 4, 5, 6. E vai soltar. E vai contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara, cada um conta como achar melhor. E aí a gente tem um número de referência. Pode ser 5, pode ser 4, de acordo com a tua capacidade. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar com base nesse número de referência, 4, 5, o meu demorou em torno de 6, 7, para inspirar. E aí eu vou segurar o ar, de preferência no mesmo tempo que eu demorei para inspirar, com o pulmão cheio de ar. 4, 5, 6, depois eu vou soltar também no mesmo intervalo de tempo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou ficar sem ar, pulmão vazio agora. Bem no mesmo intervalo de tempo. Não precisa ficar muito tempo. É o suficiente para você depois retomar o processo tranquilo, com calma. Inspira, segura, depois solta. Uma contagem que você pode seguir. E a partir de agora, a gente vai fazer 8 voltas completas. Depois, quando terminar, respira normalmente. Inspira e solta normalmente, tá?
E aí, depois que terminar as 8 voltas, respira normalmente, observa como que está a tua respiração, sem você controlar. Veja se você nota alguma diferença em relação ao que você fez. Desde um leve esforço até uma oxigenação maior na região do peito, do pulmão. Em relação à entrada do ar pela narina direita, pela narina esquerda. Deixa agora a respiração seguir o seu próprio fluxo. E ainda aqui, quando eu termino de fazer esse exercício, eu posso sentir a minha respiração de forma mais ampla. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma outra técnica. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir, presta atenção, a gente vai dividir a inspiração em 3 fases. Uma fase que eu vou chamar de fase baixa, uma fase intermediária e uma fase alta. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou inspirar na fase baixa e vou segurar por 1, 2 segundos. Depois eu vou continuar inspirando na fase intermediária e vou segurar também por mais 1, 2 tempos. E depois eu vou respirar na terceira e última fase, até o meu pulmão encher. Vou segurar também por mais 1 ou 2 segundos. E depois vou soltar o ar devagar pelas narinas. E vou repetir o processo. Então, o segredo aqui é a gente dividir em 3 partes a inspiração. Inspira o primeiro terço, segura. Inspira o segundo terço, segura. Inspira o terceiro e último terço, segura. E depois solta devagar. Veja se você pode dividir em partes iguais, né? Sem deixar muito sobrecarregado uma das partes. Então, a partir de agora, a gente vai fazer 5 respirações dessa. Então, a gente vai respirar 1 terço, segura, 2 terços, segura, e terceiro terço, segura. Depois solta devagar, conta 1. Quando terminar, respira normalmente, sem controlar a respiração. Então, prepara, solta todo o ar e começa.
Depois que você terminar 5 voltas, inspira normalmente pelas narinas, sem controlar agora a entrada e a saída de ar. Observa como que está fluindo a tua respiração agora, em relação a como ela estava antes. No entanto, sem se preocupar se está certo, se está errado, se tem mais, se tem menos, se está muito, se está pouco. Deixa a respiração fluir como ela é. Inspira e expira. E na medida em que inspira e expira, deixa uma respiração cuidar de si própria. E aí a gente vai devagar começar. Se você esteve imóvel durante esse tempo todo, começa a movimentar devagar a ponta dos dedos das mãos, a ponta dos dedos dos pés, e depois pode movimentar os braços devagar, as pernas. A gente vai deitar um pouco com as costas no chão e com as pernas estendidas. E aí, quando deitar, se você puder, coloca um apoio aí na cabeça, um travesseiro, ou se você quiser ficar deitado com a cabeça no chão, também pode. A gente vai fazer uma continuação do que a gente estava fazendo agora sentado. Então, mantém a coluna ereta, como a gente fez sentado, mas agora ela está ereta no chão. Deixa um espaço entre as pernas e também dos braços do corpo. E agora aqui, veja, a gente tem uma vantagem de quando a gente estava sentado. Porque agora eu não preciso me preocupar em segurar o meu corpo na posição sentada. Agora aqui, naturalmente, a minha coluna é para estar mais alinhada. Uma vez que o chão ele está alinhado, o peso do meu corpo já vai me dar uma boa sustentação do piso. E aqui a gente vai fazer esses dois exercícios que a gente fez quando a gente estava sentado. Com a diferença de que agora, nessa posição deitada, quando a gente estiver inspira, segura, no mesmo tempo que a gente demorou para inspirar, solta também no mesmo intervalo de tempo, devagar, e aí fica sem ar. Eu vou ver se eu posso agora reparar no pulmão, se enchendo, se mantendo cheio de ar, depois esvaziando. Repara que aqui o pulmão ele está mais em contato agora com o chão. Então a gente vai prestar atenção
Lá, quando o pulmão se enche, em contato com a parede das costas. Vamos fazer 5 voltas completas, sem pressa, cada um no seu ritmo. Depois que terminar as 5 voltas, respira normalmente. Observa como que é agora esse normalmente. Inspira e expira. Veja que a respiração na posição deitada, se por um lado nós temos uma vantagem de agora a gente não precisar segurar o nosso tronco, segurar essa região toda do quadril para cima, aqui, nessa posição deitada, existe uma leve pressão do contato com o chão. E aí agora a gente vai fazer a outra técnica que a gente fez, que é inspirar, segurar o primeiro terço por alguns uns 2 tempos, depois segura, inspira e segura de novo o segundo terço, e depois o terceiro e último terço. Então, a gente vai dividir, como a gente fez sentado, a gente vai dividir em 3 fases, depois solta o ar devagar e retoma o processo, tá? Mais 5 voltas completas, sem pressa, no teu ritmo, na tua contagem. Depois, quando terminar, respira normalmente.
E aí, quando terminar, respira normalmente agora. Inspira e expira, sem querer controlar a respiração. Deixa o corpo respirar normalmente. Uma vez o corpo estando completamente entregue aqui, despreocupado, livre, leve, solto, assim como a nossa respiração, de forma natural, eu vou sentindo, eu vou me sentindo também mais livre, mais leve, em todos os sentidos. E respira nessa condição. E se você sentir alguma região que se encontra de alguma forma menos livre, com alguma tensão, veja se você pode levar a respiração para essa região. A partir da imaginação, e vai soltando, ainda que eu não possa sentir, por alguma razão, eu posso imaginar. E aí deixa a tua imaginação ser a mais criativa que você puder, para poder levar a tua respiração para esse ponto, para essa região. E aí a gente vai fazer 3 respirações aqui juntos, para depois a gente começar a retornar. Então prepara, solta todo o ar, inspira e expira. De novo, inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. Se você quiser aqui,
Pode flexionar o joelho direito, flexionar o joelho esquerdo, coloca a sola dos pés no chão e abraça os dois joelhos com as mãos. Deixa os joelhos se aproximarem em direção ao peito. Depois, quando você sentir, solta os joelhos e deita um pouquinho para o seu lado direito. E aí, então, agora apoia a mão esquerda no chão, para a gente poder se levantar. E devagar a gente vai se acomodar de novo aqui no nosso assento. Pode manter os olhos fechados. Faça os ajustes que você precisa para a gente retornar aqui para a posição sentada. De olhos fechados, faça algumas respirações. E na medida em que respira, observa como que você está se sentindo agora. Deixa essa sensação brotar de dentro do coração e se espalhar pelo corpo. E aí a gente vai unir as palmas das mãos aqui na frente do peito, como no início. Mantenha as palmas das mãos unidas. Os polegares conectados no peito. Aqui, junto do nosso coração. Para a gente poder, de mãos unidas, a gente se conectar com essa energia do nosso coração. E agora, com mais espaço internamente falando, para a gente poder acolher essa sensação, seja ela uma sensação de relaxamento, de amplitude, de mais interiorização, se permita receber essa informação que vier para você, mas que seja uma sensação, uma informação que possa vir do centro do nosso coração. E aqui, juntos, a gente pode ficar um minutinho em silêncio
em memória, em respeito às vidas perdidas pela pandemia, e todas as situações que a gente tem se deparado, mas que seja um minuto de silêncio que possa vir do centro do nosso coração. E aí, para a gente poder finalizar aqui, a gente vai fazer 3 respirações aqui juntos. Ao mesmo tempo em que a gente faz essas 3 respirações, a gente também mentaliza um agradecimento, uma gratidão. Então, prepara, solta todo o ar, inspira e expira. De novo, inspira e expira. Mais uma vez, inspira e expira. E aí, devagar, desce as mãos, deixa as mãos repousarem sobre as pernas. E, por último, deixa os olhos se abrirem. Tudo bem. Tudo bem, meus queridos. Está tudo bem aí? Vocês? Tudo bem. Tudo bem. Como vocês estão? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Estou aqui. Maravilhosa a aula. Muito bom. Gostei muito. Eu quero te pedir desculpa que eu faltei a 2 aulas, tá? Ah, que bom que você está aqui, Conceição. Eu Tá tive tudo uns bem? probleminhas. Tô bem, tô bem. Tô bem. Que bom. Uns probleminhas. Eu vi aqui, eu levantei a mãozinha sem querer, tá? Tá. E semana passada eu não consegui acessar a aula. Ah, é? Aí fiquei. É. Tanto que eu perguntei se ia ver hoje, né? Que eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Ah, Mas eu não consegui. a gente fez, a gente estava aqui. A gente estava aqui. É? Pois é. Eu fiquei tentando, não consegui. Não sei se era o meu celular, não sei o que houve. Ah, tá. Mas, graças a Deus, hoje eu consegui. É, Não posso deixar de fazer, não posso não. muito Tem que bom. botar o coração no lugar. É, é isso aí. Tá bom. Muito bom. Obrigado, muita gratidão, porque para mim é problema de saúde mesmo. Eu me sinto muito melhor depois que eu faço essa aula. Ah, que bom, Conceição. Fico feliz por você estar bem, por você estar aqui com a gente.
Tá. Eu também me sinto Obrigada. muito bem quando eu medito aqui. É. Até uma questão que eu estou muito séria de dormir. Eu não consigo. Então, o dia que eu faço a aula, eu relaxo e é bem melhor. Sim, verdade. Que bom. É. Então, tá Muito bom. bom. Tá bom. Até para a semana, então, né? Semana que vem, a gente vai estar aqui também. Tá bom. Tá bom, tá. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Conceição. A gente fez umas técnicas de respiração que chama... na yoga a gente trabalha também, né? Algumas delas. A gente fez algumas técnicas de pranayama, claro que de uma forma simplificada. Aí hoje a gente fez duas que... Uma que tem gente que chama de Ujjayi e a outra Viloma, que são os nomes dessas duas técnicas que a gente fez hoje. Na verdade, essa é de inspirar, segurar, soltar, segurar, né? E a outra inspira um terço, segura, inspira o segundo terço, né? Na verdade, é uma técnica que é praticada por algumas linhas de yoga, né? E é claro que para quem nunca fez, pode ter um pouco de dificuldade, né? Faz parte do processo, né? Para a gente poder, pouco a pouco, assimilar esse conteúdo, porque pode acontecer de num primeiro, principalmente a segunda respiração que a gente fez, e acontecer de às vezes eu inspirar pouco no começo, ou inspirar muito, aí faltar ar lá no terceira, né, na terceira etapa. Então, pouco a pouco a gente vai melhorando, né? Na medida em que a gente vai praticando. Todas essas técnicas, elas ajudam a gente a conquistar mais amplitude na nossa respiração, na nossa capacidade respiratória, né? Tem esses benefícios físicos, e também isso ajuda a gente a ampliar, né? A criar mais espaço em relação também às nossas percepções, às nossas sensações, né? Então tem uma série de benefícios. O professor, depois você pode mandar essas técnicas para a gente através de apostila? Então, na verdade, tem alguns materiais aí que eu posso... Na verdade, tem livros, né? Tem alguns livros que eu posso indicar para vocês. Então a gente vai baixar na internet para orientar mais a gente, no caso. Tá. Eu posso dar uma olhada. Vocês queiram, eu também posso, caso vocês queiram, licença, gente, foi mal. Oi, Enviar para o e-mail de vocês. Eu vou dar uma olhada, eu tenho alguma coisa no meu computador. Ótimo. Vou dar uma olhada e aí eu posso passar para vocês. Tem muita coisa na internet também, assim, tem vídeos, né? Mas eu tenho os livros também, eu não sei se esses livros que eu tenho estão disponíveis na internet, posso dar uma olhada, eu não cheguei a procurar. Tem livros que são bem mais específicos e tem livros que são um pouco mais simples. Eu vou dar uma procurada e eu posso enviar para vocês, tá? Se puder mandar por e-mail para todo mundo ter acesso. Tá. Obrigada. Eu estou vendo algumas mensagens aqui. Que a Luciene falou que teve um pouco de dificuldade para fazer essa de 3, né? Luciene. Foi difícil? Achei muito difícil. Primeiro, saber exatamente onde era embaixo, meio e alto, né? E principalmente em dividir o ar, porque eu jogava o ar todo para baixo, por uma tendência já que a gente tem na meditação de eu deixo o ar ir até a barriga, crescer a barriga, e aí eu não conseguia dividir, aí sobrava pouquinho para as outras partes, aí eu não identificava muito bem as outras partes, né? Entendi.
Na verdade, quando eu falei baixa, média, né, intermediária e alta, na verdade tem a ver um pouco com o tempo, né? Então, se a minha respiração ela demora, vamos supor, vou colocar 9 tempos para ficar fácil. Aí eu divido 1, 2, 3, né? Eu chamei de parte baixa, lá no começo. Depois do 3 ao 6. Então, para eu saber dosar, na verdade, a gente usa aquela contagem de referência inicial que a gente fez, né? Ah, então eu entendi tudo errado. Eu entendi que fosse para chegar até aquela respiração baixa mesmo de barriga, né? Entendi. Depois uma mais de peito e depois uma mais superficial, entendeu? Entendi. E aí eu não consegui identificar os momentos, né, onde estava qual. Agora que eu entendi que era de tempo, seria bem mais fácil. Na verdade, acontece um pouco isso que você falou também, Luciene. Porque a gente pode até usar também como uma outra maneira da gente identificar esses 3 momentos, né? Em relação ao ar entrando no pulmão. Só que já é mais difícil um pouco de acessar essa... Né, preencher o pulmão 1/3, 2/3, depois o pulmão cheio. Né? Mas eu acho que a maneira mais fácil é pelo tempo. Pra gente... eu achei que fosse mais difícil, achei que fosse indo mais profunda, né, entrando mais, e depois uma mais mediana e depois uma mais superficial, né? Tipo quando a gente no canto faz voz de peito e voz de cabeça, eu pensei numa coisa assim, misturei tudo. Não, mas isso faz parte também, assim, um pouco do processo, né? Mas o mais importante é a gente tá... É claro que a técnica em si é importante, mas se eu tiver... Mesmo que às vezes eu ainda estou meio perdido, mas eu estou prestando atenção nessa entrada de ar, né, ainda que de forma um pouco desequilibrada, né, às vezes um pouco mais no começo, mas eu estou prestando atenção, isso já é o processo, né? Já é parte da meditação também, né? Claro que às vezes eu fico um pouco ainda meio que sem saber, mas isso já está acontecendo, porque a meditação é aquele momento que a gente está conectado ali, né, com o que está acontecendo, então eu não estou pensando naquilo e outro, mas eu estou conectado ali, então acho que esse é o maior objetivo nosso, assim, né, enquanto a prática de meditação, porque, assim, uma coisa é que eu não é uma coisa que a gente não costuma comentar muito, né, mas é porque tudo que eu falo aqui é para deixar a gente ancorado no processo, né? A gente está aqui conectado no que está acontecendo. Por isso que mais importante do que eu estar... É claro que isso é importante também, né? Mas o objetivo é deixar vocês presentes aqui, estar conectados nesse instante, nesse momento, e procurar não desviar o foco, né? Eu tive alguns momentos em que eu estava deitado aqui, que eu estava quase dormindo. Eu me pegava assim, aí eu percebia assim um momento que eu estava, se eu me deixasse, eu ia... Por isso que eu tenho que estar bastante atento ali, para eu não também... Porque diminui a frequência, né? A nossa energia, ela começa, quando a gente deita, ela começa a assentar mesmo, assim, né? A gente já estava num estado meditativo, então quando a gente deita, por isso que se a gente está com o corpo muito cansado, né, a mente também, a tendência é a gente deitar nessas horas e dormir, né? Então isso também acaba acontecendo. Mas eu particularmente, assim, tento sempre começar sentada, a maioria das vezes faço, mas a meditação para mim deitada, quando eu estou assim, hoje eu estava realmente muito acelerada, então era difícil desligar. Às vezes dá esse sono, às vezes a gente a gente vai e volta, né? E a gente percebe, porque a gente vê de repente umas coisas assim meio doidas na cabeça, eu falo, acho que eu sonhei, aí volto. Mas assim, eu me concentro muito mais deitada, porque sentada eu acabo me preocupando muito com a posição, com o corpo, com as dores, né? Aí dói um pouco a perna, incomoda. Então eu acabo assim perdendo muito o foco, e deitada eu não perco, porque eu realmente consigo relaxar totalmente, né? Sim, tem uma vantagem do corpo, né? O corpo ele já está mais numa posição que a gente não precisa se preocupar muito com ele, né?
Quando a gente medita sentado, e aí eu faço todos esses ajustes que a gente começa, né, para poder... na verdade, a meditação sentada, ela é, de fato, a mais praticada, né, pelo fato da gente estar... e tem várias explicações, mas uma delas é pelo fato da posição do coração e do cérebro. A posição do coração e do cérebro, quando ele está na vertical que eu falo é lá para cima, não, às vezes eu estou assim, né, tô forçando, com as costas toda curvada, isso não me ajuda. Eu estou sentado, mas com as costas toda desalinhada. Mas aqui nessa posição tem uma explicação que é uma explicação que é até assim, num outro nível, que é quando a gente está nessa posição aqui, os chakras nessa posição aqui, para eu poder despertar mais a minha mente, o meu coração, essa é a postura que é a mais indicada. Quando a gente está deitado, não deixa de a gente também estar numa posição alinhada, mas a gente, energeticamente, a gente está numa outra condição. Quando a gente está assim, na horizontal, em relação a quando a gente está assim, principalmente a coluna. Por isso que os mestres, né, essas pessoas que meditam, isso a ciência também explica, né? Quando a gente está nessa posição na vertical aqui, isso me permite entrar mais em conexão. É como se fosse uma antena, né? Como se fosse uma antena, essa é uma boa explicação. Isso me ajuda, e é claro que depende muito também de cada um, né? Porque na posição deitada eu também posso meditar, mas o estado que eu vou atingir é diferente de quando eu estou nessa posição aqui, numa condição que o meu corpo, né, fisicamente, meu corpo, ele vai me permitir encontrar outros níveis de consciência. Assim. Então, é por isso que a meditação sentada, né? Dá para a gente meditar em pé também. Tem meditação que a gente faz em pé também, né? Cada um com diferenças entre si, né? Mas é muito boa essa sua colocação, Luciene. Eu acho que a gente vai aprendendo, né? Cada vez que a gente medita, né? Por mais que a gente já conheça a meditação em si, cada vez que a gente medita, a gente vai aprendendo, né? Não tem... É um conhecimento ilimitado, assim. A gente... E cada vez que a gente descobre alguma coisa, tem alguma coisa ainda para a gente conhecer, e a gente vai aprendendo, né? Vai desvendando. E nós também não somos lineares, né? Então, acho que também é muito da experiência da semana, do dia, do momento que a gente vive, né? Então, cada momento que a gente vai estar vivendo, a gente vai vivenciar de uma maneira diferente, e, de repente, a posição necessária vai ser diferente. É, né? Verdade, muito bom. Exatamente. É isso aí. Eu até queria dividir aqui, às vezes, quando você estava falando em gratidão, eu trabalho há 27 anos na UERJ, né? E muita coisa a UERJ já me proporcionou, e a Coarte, assim, já tive, né, experiências na Coarte, que sempre foram muito boas. Agora eu vou começar, né? Espero muito que a gente continue no grupo que você falou. Uhum. E aí ia ter também uma oficina agora, que até agradeço aqui quem avisou, que eu nem sabia que ia abrir, e abriram, né? Acho que foi dia 5, as inscrições. Aí vai ter de yoga, mas é mais teórica, não é muito prática, aí não me interessou. E aí eu acabei indo para outra área que eu gosto, assim, também, de poesia e tal. Uhum. Mas o que eu queria, na verdade, então agradeço muito a Coarte, né, por essas oportunidades. Mas é uma outra coisa, um outro braço da UERJ, né, que a UERJ sempre parece um polvo, né, ela se move em todas as direções. É verdade. Que hoje eu tive a oportunidade de tomar a vacina lá, né. Uhum. E para mim, assim, foi em tempos, né, de pandemia, a vacina é um grande presente quase divino, né. É verdade. E, infelizmente, por uma comorbidade, mas eu falei, pelo menos teve alguma serventia comorbidade, né? Sim. E senão, pela idade, eu não poderia. Mas aí eu até avisar as pessoas que quiserem, que assim, tá super vazio, super organizado, né?
e rápido, e eles estão dando a AstraZeneca, né, para quem prefere uma ou outra. Então, assim, é mais uma gratidão que eu tenho ao UERJ, né? Muito bom. Essa vacina e ao universo, né? Excelente. A gente está, graças a Deus, a gente está muito bem servido nesse sentido, né? Claro que tem todas as dificuldades que a UERJ tem, né? A gente vê todas as dificuldades, mas, por outro lado, também tem muitas coisas boas acontecendo, né? E muita superação, né? É. Tem Pois alguém perguntando se é a última aula, não, né? eu acabei de ver aqui. Na verdade, a gente vai ter mais uma aula na semana que vem. O Renan está aqui? Não sei se o Renan está aqui. Acho que não. Tô sim, tô Tá aqui. aqui. Tem mais uma, né, Renan? Deixa eu ver, hoje é dia 10, sim. A próxima semana será a última aula. Próxima semana. A última aula dizendo no sentido mais formal, né? Porque você disse que vai continuar, enfim, é bom salientar para ninguém pensar que, meu Deus, vai acabar semana que vem, né? Na verdade, até a Mônica, eu conversei com a Mônica, com a diretora, né, responsável lá pela Coarte, que, na verdade, esse é um trabalho que a gente já realiza, né, junto com a Coarte, já tem, acho que mais de quase 4 anos. A gente teve, é claro, que algumas paralisações aí, né, a pandemia, a gente deu continuidade, a gente ficou, acho que 1 mês ou 2 meses parado, o ano passado, depois a gente já retomou remotamente, a gente sentiu aí também essa necessidade, que foi muito bom da gente, era um grupo, tem algumas pessoas que estão aqui, que na verdade elas saíram, mas que já faziam parte desse grupo, e aí a gente pretende dar continuidade, eu vou interromper a gravação